Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, diz assim: palavras do Mestre: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Amém? Se tiverdes amor uns pelos outros. Até aí, vamos orar. Espírito Santo, nós entregamos o nosso coração nas tuas mãos mais uma vez. Fala conosco, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa manhã. Você tem liberdade, prescruta, Senhor, o nosso coração, penetra, Senhor, através da sua palavra, na divisão da nossa alma, juntas e medulas. Fique à vontade, Espírito Santo, nos faz entender a profundidade e a largura. Em nome de Jesus, nós te damos liberdade. Levanta a sua mão e fala assim: fala comigo, Jesus. Amém? Pode se assentar, fica à vontade. O tema da mensagem hoje é amar como Jesus. Posso ouvir um amém aí? Esse é o nosso desafio na vida cristã. Irmãos, conhecer o amor de Deus vai muito além do que simplesmente experimentar o amor de Deus como alguém que é beneficiado dele. Conhecer o amor de Deus é amar como Jesus nos amou. Por isso que esse é o nosso desafio na vida cristã. É assim que você cresce na graça e ao mesmo tempo cresce no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós olhamos para a religião, para a igreja cristã no mundo, e nós percebemos um ambiente onde as pessoas, de forma carente, elas se reúnem para receber o massageio das suas carências, ou estão sempre em busca de preencher o seu vazio. E é muito bom quando nós nos sentimos amados por Deus, e não só por Deus, mas é bom se sentir amado por pessoas, por entes queridos, por familiares. Nós nascemos com esse DNA do amor. Nós somos muito bons para receber, mas nós somos muito ruins para dar. E Jesus disse que melhor coisa é dar do que receber. Então nós precisamos aprender a dar, porque a gente já é bom para receber. A nossa dificuldade é transformar o sentimento no coletivo, coisa que eu venho pregando para vocês aqui o ano inteiro, o tempo todo. Eu prego a mesma coisa, eu falo muita coisa da mesma coisa, e às vezes as pessoas pensam que eu estou falando muita coisa, mas é muita coisa da mesma coisa, porque não tem outro evangelho. A mensagem é essa. A base fundamental do cristianismo está ligado ao que Jesus fez por nós naquela cruz, porque a cruz foi o cumprimento da lei. Jesus cumpriu a lei quando deu a sua vida por nós na cruz, coisa que ninguém jamais na antiga aliança conseguiu viver. Foi o cumprimento da lei. Por isso que a Bíblia diz que a lei trouxe morte, mas o ministério do Espírito trouxe vida, porque Jesus trouxe uma outra lente, uma forma clara de entender a revelação. Todas as vezes que Jesus usava a lei como exemplo, ele estava mostrando para nós o verdadeiro entendimento, como ele dizia assim: ouviste o que foi dito, e aí ele citava o texto, por exemplo: odiarás o teu inimigo, eu porém vos digo, amarás o teu inimigo. Ouviste o que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo. Ele está usando a lei.
Eu, porém, vos digo: quem olhar para uma mulher e a desejá-la com a intenção impura, já cometeu adultério. Então, na verdade, ele não está mudando nada. Jesus está trazendo luz, clareza, aquilo que ninguém entendia. Então ele cumpriu a lei. A palavra diz que ele disse, pela sua palavra: eu não vim mudar a lei, eu vim cumprir a lei. Ele cumpriu a lei. A lei de Deus que está clara e revelada em Jesus Cristo. Por isso que as Escrituras dizem que tudo o que acontecia lá na antiga aliança era exemplo para nós, mas eram apenas sombras. A revelação do corpo que fazia a sombra é Cristo. E agora na graça nós não temos mais a sombra, nós temos a revelação do corpo, nós temos a revelação do Cristo. Então a lei que fazia a sombra lá na antiga aliança, e por isso tudo era meio distorcido, porque você não tem clareza na sombra, em Cristo fica claro, em Cristo fica definido. Por isso que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e ninguém vem ao Pai, disse Jesus, se não for por mim. Ele é a clareza. Aí ele vem e diz assim: um novo mandamento vos dou. Ele está atualizando, aqui ele está atualizando, porque lá na lei está escrito diferente. Ame a Deus com toda a sua força, com todo o teu entendimento, com tudo que você tem. E o segundo, semelhante ao primeiro: ame o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus vem aqui e diz assim: amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu queria que você pegasse esse peso, irmão, porque isso aqui é pesado para nós. Agarre esse peso para você sair daqui devedor de amor, porque é isso que a Bíblia diz: não deva nada a ninguém, a não ser o amor. Quem já deveu alguma coisa aqui? Esquece o amor, já deveu dinheiro, já deveu coisas. Já fez uma dívida aí, se enrolou. Quem já se enrolou para pagar? Aí fica aquela vergonha, e agora tem que dar uma satisfação, aí você dá uma enrolada. Aí de repente você encontra o cara que emprestou. O que você faz? Qual o sentimento? Como você fica? Vergonha. Alguns tentam se esconder. Você viu no shopping, encontrou na rua, sei lá, se encontrou ali, o cara não te viu, mas você viu. Aí você tenta fugir para um canto, para o outro, para não ter que olhar. E que vergonha, porque eu devo, irmão. Quem já passou esses constrangimentos? É mais ou menos isso. Era assim que nós deveríamos nos sentir, olhando uns para os outros, devedor de amor. Toda vez que eu olhar para você, eu senti o constrangimento e a dívida de quem, cara, eu preciso amar mais esse cara, eu preciso pagar o amor que eu devo, eu preciso ser melhor para ele, eu preciso ser melhor para minha irmã. Eu senti o peso dessa dívida, porque é isso que a Bíblia diz. Se é para ter dívida, então tá, essa é sua dívida. Amem uns aos outros, não deva nada a não ser amor. Amar como Jesus amou é um mandamento novo, no seu perfeito exemplo, porque Jesus, ele se usa como base, e ele diz: como eu vos amei. Aí eu olho para esse amor
que não tem limites. Porque quem está falando aqui é Deus. Um Deus que deixou sua glória, que desceu do céu, que encarnou como homem, que se esvaziou da glória, que se fez servo, que sofreu, que foi perseguido, que foi cuspido, que foi esmurrado, que foi agredido, espancado, açoitado, pregado numa cruz. Por amor a mim e a você. Então, irmãos, como é o amor de Jesus pelo amor de Deus? Por isso que eu digo para você, conhecer o amor de Deus não é a experiência de ser amado, que a gente gosta disso. Ai, eu me sinto amado, ai, eu choro, eu sou quebrantado, eu saio daqui, eu me sinto tão bem e tal. Não, experimentar e conhecer é diferente. Você pode vir aqui experimentar, mas você só vai conhecer o dia que você amar como Jesus amou. Um amor perseverante. A Bíblia diz em João 13:1, Cristo amou os seus discípulos, e a Bíblia diz que os amou até o fim. Olha aqui, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora, João 13:1, de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus, aqueles que estavam no mundo, os amou até o fim. Escute o que eu vou dizer. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Não há nada que você possa fazer também para Deus te amar menos. Você pode ser o pior pecador, Deus vai continuar te amando. Porque o amor de Deus não tem a ver com mérito. O amor de Deus tem a ver com a sua natureza de amar. Por isso que somos infiéis. Ele permanece fiel, pois Ele não pode negar quem Ele é. Ele não pode negar a sua natureza. Aí eu preciso entender isso para amar. Porque amar como Jesus amou é isso aqui. É isso aqui, Ele foi cuspido, amaldiçoado, crucificado, agredido, pregado no madeiro. E qual que foi a oração dele pelas pessoas que fez isso com Ele? Pai, eles não sabem o que estão fazendo, perdoa eles, não impute a eles o pecado. Estevão entendeu isso. Que aí você pode falar para mim assim: ah, pastor, esse negócio aí é só para Jesus, aqui isso aí não serve para nós não. Que isso? Porque fala a verdade, irmão. O cara dá uma pisada na bola com você, acabou para você. É ou não é? Hã? Esses dias eu vi na internet um cara falando assim: pecado, perdão dado, acesso negado. Que tipo assim, eu não sou obrigado a conviver com a pessoa que errou comigo. Então assim, está perdoado, mas o acesso está negado. Que perdão é esse? Que nega o acesso. Aí eu fiz um comentário, né? Eu fui lá e falei, não, expliquei, Bíblia, pá. Aí o cidadão pegou e falou assim para mim: mas, então quer dizer que se você tem um funcionário e o cara te rouba, no lugar de você mandar embora, você perdoa, permanece trabalhando na sua empresa? Rapaz, por que ele falou isso? Na hora eu lembrei.
Nós tínhamos uma empregada que trabalhava em casa, Dona Marta. A Cíntia morre de saudade dela, viajou, está morando com os filhos longe agora, não dá mais para trabalhar lá. Dona Marta, uma vez, ela pegou algumas coisas da nossa casa e colocou na bolsa, e a gente viu. Minha sogra, na verdade, estava em casa na época, e ela olhou dentro da bolsa da Dona Marta, porque as coisas tinham sumido, e viu as coisas dentro da bolsa. E nós sentamos com a Dona Marta, falando: Dona Marta, a senhora pode conversar com a gente se a senhora estiver precisando de alguma coisa. A gente está aqui para te ajudar. O que a senhora precisar, a senhora não precisa fazer isso. Dona Marta caiu de joelhos, começou a chorar, pediu perdão. Nós nunca mandamos Dona Marta embora. Na verdade, os laços afetivos com a Dona Marta aumentou. E ela passou a nos amar como nunca nos amou. Porque às vezes o que as pessoas precisam é da nossa misericórdia para serem transformadas. Eu preguei aqui para vocês outro dia, o que é que vem primeiro? O arrependimento ou o perdão? Quem lembra dessa pregação? Vamos ver. Então tá, quem acha que o perdão, o arrependimento tem que vir primeiro para depois ser perdoado? Dá um sinal com a mão. Quem acha isso? Bom, vocês prestaram atenção. O perdão vem o arrependimento vem depois. Primeiro eu estendo a graça, para que a pessoa se arrependa. Não existe arrependimento sem demonstração de amor. Para que a pessoa caia em si, para que a pessoa se veja, para que ela tenha a revelação do seu pecado, ela precisa se ver agraciada, perdoada, amada, para cair em si em arrependimento genuíno. Paulo chama de constrangimento. O amor de Cristo nos constrange. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro, quando nós ainda éramos pecadores. Então esse negócio de perdão dado, acesso negado é mentira. Isso é só para dar um tapa-buraco no seu ego, para que o seu orgulho evangélico, religioso, fique intacto. Porque você diz que perdoou, engana-se a si mesmo e toca o barco com acesso negado. O nosso orgulho é terrível, irmão. A pessoa, quando ela está no erro, e ela vai tentar achar na Bíblia, versículo bíblico, para viver as coisas erradas, ou para ser o que ela quer ser no seu ego. Vai encontrar desculpa sobre desculpa para manter a sua vida alheia. Isso se chama orgulho. Um homem, uma mulher de Deus, sensível à voz do Espírito Santo, ele será sempre quebrantado diante das verdades bíblicas, que são as verdades de Deus. E eu gostaria que você entendesse essa temática, essa ordenança, como uma responsabilidade para que você possa crescer no seu cristianismo. Eu preciso entender sobre o amor de Jesus, porque eu tenho que amar como Jesus. É isso aí. Eu preciso conhecer o amor de Deus para amar como Deus amou, como Jesus nos amou. Não só o benefício desse amor. Tudo que Jesus fez é para espelhar no meu modo de amar. Jesus tinha um amor humilde,
João 13, 4 e 5. Ele pegou a bacia, a toalha, e lavava os pés dos seus discípulos. Sabe quem lava pés? É servo. Mas Jesus deixou bem claro: eu vim aqui é para servir. Irmãos, deixa eu te dizer, quem ama desce do pedestal. Quem ama não se sente diminuído com a toalha na mão. Qual as tretas que a gente tem nos casamentos aí? Que ninguém quer pegar a toalha. Está todo mundo com a razão. E às vezes, olha só, às vezes você está errado, mas você não baixa a guarda porque a outra pessoa foi rude. Aí bateu no seu ego. Aí você enrijece, endurece. Aí você vai arrumar um outro motivo, vai fazer lembrança e memória de uma outra coisa que não tem nada a ver com a situação, porque a pessoa foi grossa com você, a pessoa foi rude com você, e você não aceita isso. É falta de educação. Está me desmoralizando. Aí você vai caçar um outro buraco para equilibrar o debate. Mas aqui não acontece isso. Com vocês, não. Por aí. Porque nós temos dificuldade de pegar a toalha e a bacia, sabe? E lavar os pés. Jesus lavou os pés dos caras imperfeitos, cheios de pecados, cheios de defeitos. O Pedro ia trair Jesus logo em seguida. Ia negar Jesus 3 vezes. Jesus lavou os pés dele. Ainda falou: você não deixa eu lavar não, que você não tem parte comigo. Falei: então lava tudo. Você entende o que eu estou falando, irmãos? Na verdade, o amor de Jesus é aquele que serve até o inimigo. Ah não, pastor, agora você pegou pesado aqui. Espera aí, está aqui, irmão, Lucas 23, 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aí, repartindo as suas vestes, lançaram sortes. As pessoas aqui estavam zombando. Eu gosto da história de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln enfrentou um adversário na sua campanha à presidência, um homem chamado Stanton. Esse cara fazia duras críticas a Abraham Lincoln. Apelidava Abraham Lincoln de nomes humilhantes. Ele fez de tudo para atrapalhar a vida de Abraham Lincoln. Aí Lincoln, quando ganhou as eleições, o que ele fez? Chamou o cara para ser ministro no seu governo, ministro da guerra. E sabe qual foi a palavra de Abraham Lincoln? A melhor maneira de vencer um inimigo é fazendo dele seu amigo. Irmãos, quando Lincoln foi assassinado, 14 de abril de 1865, que eu não era nem nascido, esse cara, Stanton, ele chorou no funeral. Ele fez um discurso no funeral de Lincoln dizendo que este era o maior estadista americano de todos os tempos. E a Bíblia diz em Romanos 12, 20: se o teu inimigo tiver fome, grave isso, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Por quê? Por quê? Por qual motivo?
porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Aleluia! Agora vamos entender o que é brasa de fogo na cabeça. Quando é que nós olhamos para a Bíblia, em outro texto, e nós vemos brasa de fogo nas Escrituras? O que é que brasas de fogo significa na Bíblia? Vou ler para vocês Isaías 6, capítulo 6, versículo 5. Então disse Isaías: ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Eu vi um dos serafins, então ele sobrevoou até mim, trazendo na sua mão uma brasa de fogo, que foi tirada do altar de Deus com uma tenaz, e com a brasa de fogo tocou a minha boca e disse: eis que o que tocou os teus lábios, e agora a tua iniquidade foi tirada, expiado foi o teu pecado. Então a brasa de fogo, ela purifica do pecado. Vamos entender então, Romanos capítulo 12, versículo 20. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Porque se tu fizer isso, tu vai amontoar sobre a tua cabeça brasa de fogo. Porque servir o inimigo purifica a mente. Servir o inimigo guarda o nosso coração, guarda o nosso entendimento. Cabeça, brasa na cabeça. Cabeça fala de governo, cabeça fala de liderança, e todos nós somos líderes de nós mesmos. Isso significa autocontrole. Servir o inimigo nos dá autoliderança, nos dá purificação na mente, purifica, santifica os pensamentos. A mente é o gerador de sentimentos, de emoções. Irmão, os maiores problemas de enfermidades hoje no mundo é por causa da mente humana. A depressão, por exemplo, existe hoje variáveis tipos de depressões e de ansiedade. Variáveis. Além das enfermidades no corpo, que é chamado pela ciência de psicossomática. É a psique somando na alma, no corpo. Então é comprovado cientificamente que até as doenças genéticas são herdadas de uma base que nasceu dos pais de forma psicossomática, dos avós, sei lá, de alguém da família, um dia foi psicossomática. Ainda que seja genética, um dia foi psicossomática. Mente adoecida, e normalmente as mentes adoecidas são por causa das nossas relações, da falta de amor, do ódio recebido, da agressão que foi recebida, e você não soube lidar com aquilo, penetrou, feriu, adoeceu, manifestou no corpo. Você percebe a sensibilidade que existe na vida humana, na área mais importante, nas emoções. O porquê somos um ser racional, um ser pensante, que tem sentimentos e emoções. Fomos criados assim por Deus, porque esse é o DNA da eternidade. Não somos robôs, não somos robôs, não somos irracionais, não somos animais. Os animais esquecem. Irmão, dá um couro no meu cachorro, amanhã, no mesmo dia ele está abanando o rabo. Não tem mágoa, não tem rancor nenhum. Ah, mas vai falar alguma coisa para uma pessoa.
Acabou, meu irmão, a vida inteira. Porque somos seres emocionais. Deus nos fez assim, nós precisamos disso. Precisamos disso. Esse é o ápice do seu crescimento. Vencer a si mesmo. A natureza caída do homem é o eu. São os desejos. A ostentação por riquezas. E a gente está brigando sempre pelas mesmas coisas. Estamos ferindo uns aos outros pelas mesmas coisas. O cara vai lá e trai a esposa. Não aguentou, caiu. O prato estava na sua frente. O desejo foi mais forte. O cara ama a esposa, mas ele se deixou levar pelo desejo que foi mais forte. Porque a sua forma de amar é um amor caído, é um amor sem Deus. E o amor sem Deus é desfigurado. Por isso que a gente é injusto nos nossos amores. Por isso que nós ferimos quem amamos. Porque sem o amor de Jesus, a base de todo amor, inclusive, eu não sei se você já ouviu, tem até um livro de C.S. Lewis que fala dos 4 amores, lá dos 5 amores. Aí tem a lista lá, amor eros, o amor erótico. Aí numa delas tem o amor filéu, o amor fraternal. Aí escuta o que eu vou te dizer. Não existe 4 amores. Só existe um amor. Aí você pode discordar de mim. Pastor, tem livros que falam disso. Não me importa, eu fico com a Bíblia. E a única revelação que eu tenho do amor é o amor de Deus. Sabe o que para mim é o eros? O eros é erotismo, é desejo. Como é que alguém chama isso de amor? O amor filéu, fraternal, não é amor. Sabe o que é uma fraternidade? É uma reunião de pessoas que têm um interesse na mesma coisa. Então eu vou fazer uma reunião lá de futebol. Chama os caras, vamos bater um futebol. A galera se reúne, qual o propósito em comum? Futebol. É fraternal? Claro que é. É uma reunião de amigos. Mas qual é o propósito em comum? Futebol. Então nós podemos ter reuniões fraternais, mas o que nos motiva é um interesse. Agora o amor ágape tem um interesse naquilo que é eterno. Aí a reunião fraternal não é o futebol mais. Eu estou junto porque eu quero estar perto de você. Aí o churrasco na casa do irmão não é porque é churrasco, é porque eu quero estar com o irmão. Aí vai rolar do mesmo jeito se for para encher uma laje, você está entendendo? Vamos lá encher a laje do irmão Zé, que ele está precisando. Chama. Aí junta, porque a importância está na vida do irmão Zé. Aí fala, cá para nós, irmão. Se a gente chama para ir encher uma laje, quantos vão? E se a gente chama para ir para um churrasquinho, quanto é que vão? Você está entendendo que esse fraternal, o amor fraternal, sem o amor ágape, não é nada. Por isso só existe o ágape. Por isso que tem gente que depois de anos de casado diz, acabou o amor. Acabou o interesse. E porque acabou o interesse, acabou o amor. Aí nós vamos arrumar 1 milhão de desculpas, vamos arrumar todos os argumentos possíveis para desistir. Porque o nosso amor não é redentivo. Quando a gente olha para o amor de Jesus, o nosso olhar é sempre de quem quer receber, irmão. Eu já vou para o culto para receber, eu já vou para a igreja que eu preciso.
receber o amor de Deus, receber a bênção de Deus, receber o consolo de Deus. Cara, e essa deveria ser uma reunião das oportunidades. Eu vou ali para um encontro, para dar, para entregar o meu melhor, para ser luz na vida de alguém. O que nos motiva a nos encontrar e fazer parte de algo tem que ser o amor que eu me proponho a entregar. Conhecer o amor de Deus de forma que eu possa amar como Jesus amou. Me ver nessa responsabilidade. Por isso que nós queremos trabalhar grupos familiares, nos lares. Queremos que você participe. Porque a ideia é esse desenvolvimento. Onde você consegue olhar para o outro e buscar no que você pode servir. Considerando o outro superior a você. Não olhando para as coisas como no seu próprio interesse, mas contemplando sempre o interesse do outro, dando prioridade. É isso que a Bíblia diz. É assim que deve ser o nosso comportamento cristão. Aí olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4,15. Gente, tudo isso é por amor de vocês, para que a graça multiplicada por meio de muitos, diga comigo, a graça multiplicada, diga comigo, graça multiplicada, presta atenção, faça abundar em ação de graças para a glória de Deus. Graça multiplicada, fazendo abundar em ação de graças para a glória de Deus. 16. Por isso não desfaleçamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um peso eterno de glória muito mais excelente. Não atentando nós às coisas que se veem, mas atentamos às que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Vamos entender aqui, vou explicar o texto que eu li, versículo 15, tudo é por amor de vós, para que a graça seja multiplicada. Em outras palavras, que o resultado do que Cristo fez seja multiplicada através de vocês, porque é isso aqui que glorifica a Deus. Vou repetir, você fazendo, multiplicando graça como Cristo fez por você, você fazendo, glorifica a Deus. Quem quer glorificar a Deus com a sua vida? Versículo 16, ele diz, se o nosso homem exterior se corrompe, quando que isso acontece? Circunstâncias difíceis, ofensas, rejeições, frustrações, decepções, fracassos, dores que você pode estar vivendo, tudo isso para abater seus sentimentos, para destruir suas emoções, mas o interior se renova todos os dias. O exterior vai tentar se corromper, o exterior vai ter todos os motivos para ser abatido, mas o interior se renova. Quando é que o interior se renova? Quando a mente se renova com uma informação. Qual informação? O texto diz que essa tribulação que nós estamos vivendo, essa dor, essa circunstância, esse momento difícil é momentâneo e é leve. É leve quando se comparar com a glória que há de se revelar. Porque eu não posso falar para ninguém que o seu problema é leve.
Essa é uma ótima filosofia relacional. Tratar o problema do outro como se fosse insignificante. Eu falei, isso não é nada. Inclusive, muita gente não sabe tratar um depressivo. Que a pessoa está em depressão, fala assim, cara, levanta, vai carpir um lote, sei lá, vai fazer alguma coisa. O seu problema é falta de... É ou não é? Quem já ouviu essas coisas aí? Uma pessoa que está doente, porque isso é uma doença na mente. Irmãos, há uma alteração no cérebro. A pessoa não consegue. Você pode falar isso, você só vai deixar ela pior. Quando a Bíblia diz que é leve, independente do que você está passando, é leve. Ela está dizendo comparado com a glória que há de ser revelada. Aí há uma outra construção na mente. Porque o crer, a fé genuína, que me aproxima, que me relaciona com Deus, é que vai me dar esse diagnóstico. Que o meu problema não é nada, comparando com a glória que há de ser revelada. Você está entendendo? Que às vezes nós estamos morrendo aqui por causa de algumas coisinhas que aconteceu, que machucou, que feriu. Umas coisinhas que não é coisinha, às vezes é uma coisona. Mas quando eu falo coisinha, é porque comparado. Um dia nós vamos estar na eternidade assim, olhando para cá, olhando para tudo que nós vivemos aqui. Vai falar assim, cara, eu chorei tanto por causa disso, meu Deus do céu, não era nada. Nada. Chorou tanto porque foi rejeitado por alguém, foi traído por alguém, aí você vai estar diante do trono com um marido perfeito que é Jesus. Aí você vai olhar para trás e vai falar, nada, aquilo não era nada, olha o que eu tenho. Porque nasce o padrão de comparação. E você já pode viver isso hoje. Se você desfrutar disso agora, você pode viver. E aí as suas guerras, as suas batalhas mentais, o exterior vai se corromper em algum momento. E aí você vai lutar na mente, você vai lutar na alma, nas emoções. Mas há uma consciência de eterno em você. Porque é assim que o interior se renova. Por causa da consciência do eterno. Porque na minha consciência de eterno, eu estou dizendo, não atentamos mais para as coisas passageiras, para as coisas que nós vemos. Meus olhos estão naquilo que não se vê e que é eterno. Os valores da eternidade. É entendendo os valores da eternidade que eu consigo servir e amar até o meu inimigo. Porque olhar para a eternidade me protege de ficar ofendido. É brasa de fogo na minha mente. Olhar para a eternidade protege meus sentimentos, protege minhas emoções. Me livra das depressões, me livra das doenças. Zero ansiedade, zero carência. Por quê? Porque nós fomos feitos para a eternidade. Se você olhar para a eternidade, você será um ser perfeito. Ou você acha que Deus fez você cheio de defeito, irmão? Cheio de coisa assim. Deus não fez ninguém para ser doente. Deus não fez ninguém para ter um problema de saúde. Deus não fez ninguém para ser depressivo. Deus não fez. Não, essas coisas acontecem com a gente porque o homem defraudou, adoeceu aqui,
na alma. Desencadeou a desordem. Nós fomos criados para a eternidade. Quando você volta para o lugar de eterno, você se torna um ser pleno. Um ser pleno. É olhando para a eternidade que me estimula a continuar o que Jesus começou. Escute, Jesus é o alfa e o ômega, início e fim. E o meio, quem é o meio? Se Jesus é o início e o fim, quem é o meio, gente? A igreja. O meio somos nós, que vai continuar o que Jesus começou e que vai encerrar em Jesus, porque tudo que começa nele termina nele, mas nós somos o meio de tudo isso. Por isso, amar os irmãos como Cristo, aleluia. Sabe quando Jesus disse: não existe amor maior do que esse, de dar a sua vida pelo seu irmão? Sabe quando Jesus disse que se você não amar o seu irmão, você não tem parte? Tudo foi dentro de um contexto, como por exemplo, a mulher que foi pega no ato de adultério. Quem é o irmão que Jesus manda você amar? No contexto da história era a prostituta. No contexto da história era o publicano, cobrador de impostos. Sempre que existia alguém corrupto no meio do caminho que Jesus abraçava, depois ele trazia a filosofia do amor, falando que tem que amar os irmãos. Às vezes nós estamos traduzindo esse amar irmãos, os irmãos da fé. E o mais vil pecador é meu irmão. Por isso ninguém mais conhecemos segundo a carne. Conhecemos segundo o Espírito. Porque o valor das pessoas não está mais naquilo que elas fazem, não está nos seus pecados. O valor das pessoas não está nas suas quedas, porque Jesus já pagou o preço por isso. Jesus já pagou o preço. Cara, tem uma pessoa lá se matando, se destruindo à toa, porque Jesus pagou o preço. Olha que evangelismo fantástico. O cara está lá, fazendo tudo errado na vida. Você chega para o cara e fala: meu amigo, você já foi perdoado. Sabe como que a religião chega? Se você não se arrepender, você vai para o inferno. Como se fosse mérito. O batismo é mérito, a ceia na igreja é mérito. Por isso que tem igreja que o pastor proíbe a ceia de alguns irmãos. O irmão teve um problema lá e tal, aí ficou sabendo, a igreja fica sabendo, todo mundo fica sabendo: o irmão não pode ceiar porque o irmão está em disciplina. O irmão vai ficar um tempo sem tomar ceia. Olha só, proibindo a pessoa de ter comunhão com o corpo. Não entendeu nada da pedagogia, porque tanto o batismo como a ceia é pedagógico. O batismo é para ficar claro para nós que quem não merece é perdoado. E a gente acha que não, irmão, para você batizar, você sabe, né? Você vai ter que primeiro consertar a sua vida. Você vai ter que ser santo, assim, alinhado, aí depois você vem e batiza. Pastor José, meu pai de sangue, eu me converti primeiro que meu pai. Tinha 16 anos, já estava pregando na igreja. Bom, eu fui criado na igreja, né? Mas eu me converti com 16 anos. Eu comecei a pregar. Meu pai foi para a igreja porque eu comecei a pregar. Meu pai, católico, não praticante, enfim, bebia, gostava da sua cervejinha,
fumava. Meu pai era um homem comum, um homem bom, mas tinha seus vícios. E aí eu comecei a pregar, meu pai foi para a igreja para assistir, falou: meu filho pregando, né, tal. Aí despertou interesse, ele foi. E nisso meu pai se converteu. E aí meu pai batizou, ainda tomava a cervejinha dele, batizou, ainda estava naquele processo de mudança e tal. Ninguém esperou meu pai largar tudo para batizar, ser o cara perfeito para batizar. O coração dele estava sendo tomado por Jesus, pelos interesses do reino. O batismo foi para ele uma lição pedagógica do que significa. Quando um homem desce as águas, o velho homem morre ali e nasce uma nova criatura para Cristo. Aquilo foi uma lição pedagógica, para que depois disso meu pai conseguisse se desvencilhar de tudo isso. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tive um sonho com meu pai, chamei o meu pastor na época e falei: pastor, eu sonhei com meu pai, que ele pegava uma tarrafa, ele ia jogar a tarrafa no rio, e quando ele jogava a tarrafa saía quicando na água e saía faísca de fogo. E aí o pastor falou assim: seu pai vai ser um evangelista, Deus vai levantar ele para evangelizar muitas almas. Cara, meu pai se tornou essa pessoa, o líder do sopão que saía para a rua com a galera para levar comida para morador de rua, o pastor da casa de recuperação que ia lá cuidar dos moradores de rua que eram internados. Tudo se cumpriu, tudo tem seu processo, mas a religião vai sempre tentar botar rótulo nas pessoas, porque não entende o amor de Deus. Nós julgamos as pessoas pela aparência, nós enxergamos as pessoas pela sua aparência, e a Bíblia manda você olhar para o outro segundo o amor. A ninguém mais conhecemos segundo a carne. Você pode ser um picareta, um mentiroso, eu vou olhar para você crendo na sua transformação, não quem você é, mas quem você será. E aí eu vou te abraçar, vou te amar, vou te servir, e tudo isso será de constrangimento para você abandonar o que você faz. Primeiro João 3,16, conhecemos o amor nisto, que Ele deu sua vida por nós, e agora nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, vendo seu irmão necessitado, lhe carregar nas suas entranhas, como estará nele? Se não fizer isso, como estará nele o amor de Deus? Olha o que a Bíblia está dizendo. Se você tem bens no mundo e vê o seu irmão necessitado, e se você não fizer nada, onde está o amor de Deus? Então ele diz: filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obras e verdade. Ah, meu Deus. Os irmãos da Macedônia fizeram ofertas generosas aos pobres de Jerusalém, mas sabe o que a Bíblia diz? Que eles deram a si mesmo. Eles deram a si mesmo. Por isso deram além das suas posses. Porque o amor vale mais do que 1000 palavras. O mundo vai sempre escutar muitos discursos, mas ele sempre vê poucas obras, pouco amor, pouca demonstração. Agora o mundo só vai conhecer que nós somos discípulos, irmãos, se houver a demonstração do amor genuíno. Não é a nossa ortodoxia, como a igreja de Éfeso. Não é a nossa liturgia e os dons, como a igreja de Coríntios. Mas é pelo amor, como a igreja de Jerusalém.
um amor que unifica. Aleluia. Jesus disse em João 17:25: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer ainda mais, para que o amor com que tens amado estejam neles, e eu neles esteja. Você está percebendo, irmão? O amor da Trindade sendo manifesto em nós. É isso que Jesus está dizendo. O mundo não conhecia, mas eu fiz eles te conhecer, e vão conhecer mais, porque eu vou viver neles. Como o Pai ama o Filho, como o Filho ama o Pai, como o Espírito Santo ama o Pai e o Filho. Esse é o amor que unifica. Pois no Antigo Testamento o Pai fez milagres, no Novo Testamento Jesus fez milagres. Hoje o Espírito Santo que foi dado a nós faz milagres, mas não há nem disputa, nem ciúmes entre eles, porque o amor trinitário faz com que três sejam um, para nos ensinar que nós somos um. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, Jesus disse que eles sejam um. Nós não estamos competindo, nós não devemos ter ciúmes uns dos outros, irmãos, pelo amor de Deus. É alegrar com os que se alegram. Tem irmão que não pode ver a felicidade do outro, não pode ver a prosperidade do irmão, que você sente ciúme. Tem pessoa que não pode ver o casamento bonito do irmão, que você sente inveja, porque o seu talvez não está legal. As pessoas sempre dando lado ao diabo, cuidado com isso. Gente competindo na igreja, cara, eu não aguento isso mais. De verdade, estou livre disso, quero distância disso, não tenho nem paciência com isso. Quando eu vejo, eu vou falar para vocês, quando eu vejo irmãos aqui competindo, eu já vou logo dando um gelo, porque não está maduro. Como é que um líder vai ficar de liderança assim, carente, buscando a promoção do seu ego, a satisfação do seu ventre? É bonito de ver quando os irmãos vibram uns com os outros, e faz questão de assistir o outro, de ver a vitória do irmão e de comemorar com isso. Isso é unificador, isso é poderoso, isso é a igreja de Jesus. E olha que nós temos uma palavra, isso que você está ouvindo aqui. Mesmo assim nós temos problemas. Imagine se eu estivesse pregando para você aqui as obras da carne, né? Deus vai te dar dinheiro, Deus vai te dar prosperidade, Deus vai fazer de você não sei o que, teu nome vai soprar, Deus vai te exaltar, quer viver isso, o número 1, vem cá irmão dar um testemunho, ó, o que Deus fez na vida do irmão vai fazer na sua, você vai ser o cara e tal. Se estivesse promovendo o orgulho, o ego, desejos, vontades, ixi, aí que o circo estava armado. Pregando o que nós prega, tem as lutas, tem as dificuldades nas tratativas, tem gente carente no ministério. Paulo diz que nós não podemos ter complexo de inferioridade e nem de superioridade. Ninguém pense de você mais do que em ti vê ou em ti ouve. Seja real, é isso que ele está falando. Por isso que a oração modelo de Jesus é que sejamos um. Sabe, igual um purê de batata. Igual um purê de batata, irmão. Aí a gente se reúne, é um monte de batata.
É um monte de batata. Tem umas batatinhas pequenas, tem umas batatonas. Aí se reúne. Primeiro nós vai fatiar. Nós vai fatiar. A espada de 2 gumes vai passar e vai fatiar. Depois nós vai elevar no fogo. Depois nós vai amassar. Aí não tem mais batata pequena, batata grande. É tudo uma coisa só. É um purê. Esse é o processo. Quando isso acontecer, sabe o que Jesus disse? O mundo vai crer. Irmãos, olha que forte. Se vocês amarem uns aos outros como eu vos amei, Jesus disse, o mundo vai crer. Você já viu aqueles crentes que tentam pregar, mas não conseguem? Que a pessoa fala assim, ser crente igual você, tô fora. Sai, não quero não. Você tenta pregar e fala, não, em nome de Jesus e não sei o que, mas seu comportamento não. Porque está todo mundo sabendo da tua história, que você não compra, não paga. Está todo mundo sabendo das presepadas. Entendeu, irmão? Você não anda conforme a reta justiça. Você pode até ser um cara legal, irmão, mas na hora que as pessoas realmente precisam de você, você está lá. Sabe quando o mundo vai crer? É nessa hora. Então saberão que vocês são meus discípulos, quando amarem uns aos outros como eu vos amei. Sabe aquele parente que você não conversa? Sabe quando ele vai saber que você é discípulo de Jesus? Não precisa nem falar, né? Vai lá e resolve isso. Pega a toalha e vai lavar os pés. Mas não merece. Quem disse que é merecimento? Nenhum dos caras que Jesus lavou os pés mereciam. Está entendendo? O mundo vai crer que você é discípulo de Jesus. Eu sei que não é fácil que eu estou pregando para vocês aqui, não, irmão. Eu prego que sou pregado, meu amigo. Tem uma situação na minha vida e vem a mensagem. Aí Deus vem e me maceta comigo primeiro. Depois eu venho e falo para você. Então você pode ter certeza, eu nunca vou lá buscar uma pregação só para pregar. Eu vou falar com Deus para aquilo que Deus fala comigo para vir aqui falar com você. Isso é para mim também. Eu preciso. Quem alimenta mágoa, rancor, só está alimentando lembranças, emoções, sentimentos adoecedores, que vai te matando pouco a pouco. Pastor, eu não consigo sozinho, realmente. Vai para o altar de Deus. Põe a sua boca no pó. Ainda que você não consiga, você fala, Jesus, eu não consigo, me ajuda. Você tem raiva da pessoa, você fala, Deus, eu estou com raiva. Eu tenho ódio. Eu queria que a pessoa morresse. De tanto ódio que eu tenho no meu coração. Me ajuda a se livrar disso, me cura. Confessa para Jesus. Isso é libertador. É assim que começa. Eu não estou aqui trazendo para você um discurso fácil, não. É só mudar e pronto. Não vai acontecer. Você reconhece a sua debilidade. Ok, eu também. Aonde é que eu vou vencer isso? Na presença de Deus, com transparência. Eu boto no altar e digo, é isso aqui, Pai, me ajuda.
me cura. É você que é livre fazendo isso. Eu quero orar por você, fica de pé.